Shalom, graça e paz. Quero me apresentar, né? Sou o Bispo Ricardo, estou ali no território de Bragança Paulista há 13 anos, né? À frente do Ministério Deus de Promessas, fazendo um trabalho celular naquele território. Nasci na Visão, sou filho da Visão, sou filho dessa casa, da Igreja Deus de Promessas Sede Extrema, né? E estamos desenvolvendo um trabalho, né, muito bacana no território de Bragança Paulista, e nós temos tido êxito e um resultado poderoso no Senhor. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Pastor Douglas. Fica à vontade, se apresenta, meu amigo. Graça e paz, igreja. Eu sou o Pastor Douglas, né? Eu sou pai de multidão, segundo aquilo que deseja o Espírito Santo. Eu estou na Visão Celular, assim como o bispo falou, sou filho da Visão Celular no modelo dos 12, né? Nós somos vinculados ao apóstolo René Terranova, ao nosso apóstolo direto, apóstolo Fábio Abud, e o nosso apóstolo aqui, né, de Extrema, né? E eu tô há 14 anos, né, no ministério. Eu fui ganho pelo ministério através da célula, e é uma das formas que a gente tem no mundo moderno hoje de alcançar famílias, de alcançar pessoas, de falar do amor de Cristo, que é o nosso principal foco, que é falar a respeito de Jesus e daquilo que Ele fez por nós e daquilo que Ele pode fazer por toda a igreja, por todas as pessoas do mundo, inclusive aquelas que são excluídas. Amém? Que nós sejamos, né? Eu sou servo de todos os irmãos e creio que todos aqueles podem ser servos também. Amém? E é isso, bispo. O bispo é meu amigo de muitos anos, né? Nós temos uma visão celular, e na visão celular ela tem um encontro com Deus, né? E o encontro com Deus eu sempre tive a grata ajuda de ter o bispo como sendo o pastor presidente, né? E ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, porque desde o primeiro encontro ele foi a pessoa que coordenou, ele foi a pessoa que me incentivou, ele foi a pessoa que, dentro do encontro, teve uma visão diferenciada. Ele foi me fazendo crescer em Cristo Jesus, através da palavra, através da resiliência, através da oração, principalmente, e através de fazer com que todas as pessoas estejam unidas num só corpo, porque nós somos uma igreja verdadeira, uma igreja sem falsidade, uma igreja que diz a verdade, que prega sobre a verdade, que é Cristo Jesus. E nós somos muito felizes porque somos amados pelo Senhor Jesus e estamos em Cristo e somos irmãos um do outro. Obrigado pela sua vida, bispo. Eu que agradeço. Né? Nós vamos iniciar um papo aqui bem bacana. Glória a Deus. A gente não pode deixar de lembrar que toda essa conquista, esse trabalho, Deus precisou usar alguém, né, para poder mentorear nossas vidas, né, que é o apóstolo Daniel. Você citou aqui o René, o Fábio Abud, o apóstolo Daniel, que você citou também. O apóstolo Daniel tem um papel muito importante no meio da juventude, no meio da liderança hoje da igreja, da equipe de 12, etc. O apóstolo Daniel tem sido uma influência muito grande, muito forte, né? Nessa região MG de Minas Gerais aqui, Extrema, Minas Gerais, estado de São Paulo expandindo para esse lado. O apóstolo Daniel tem feito um papel, tem tido um papel muito importante nessa conquista, nesse trabalho. O pastor Douglas, ele comentou assim de momentos da nossa caminhada juntos, né, ao longo desses anos. Né, eu tive o privilégio, na verdade não foi vocês que tiveram o privilégio de me ter, eu tive o privilégio de ter vocês comigo, como amigo, como companheiro, porque na verdade a gente mais aprende do que a gente ensina. E eu falo assim que, né, na nossa simplicidade a gente tem construído verdadeiras amizades, amigos de verdade que têm nos acompanhado. Né? E o que mais me chama a atenção é que eu me lembro, né? Nós temos uma história. Eu quero partir daqui da história de te Amém. conhecer antes de você conhecer a Cristo, né?
nós estava falando sobre a suficiência de Jesus, que ele é o suficiente, né? Jesus é suficiente, nós não precisamos de nada além de Jesus para ser feliz e para poder viver uma vida, né? Como eu posso dizer, firme, com propósito, né? Somente Jesus é o suficiente, ele é a base para tudo isso. E eu conheci o pastor Douglas, antes do pastor Douglas, ele vir para se entregar a vida dele para Jesus, se batizar e começar a servir a Deus. Nós morávamos na mesma rua, nós sempre se víamos, né? E ele via o movimento na minha casa, né? Na minha casa tinha uma célula, isso bem no começo do ministério. Tinha uma célula e, para quem todo mundo sabe, o pastor Douglas ele faz parte da Polícia Militar, ele é um sargento da Polícia Militar. Ele viu o movimento lá dentro daquela casa ali, um entra e sai de homens. Imagina que ele ficava pensando, ele mesmo fala isso, né? O senhor mesmo fala isso. Que fala, o que está acontecendo ali, né? Que movimento é aquele entra e sai ali, né? E na verdade já era um sinal de um avivamento, de uma conquista, né? Ali nós pregávamos na casa, da casa onde eu morava, a palavra de Deus ali naquele lugar. Na verdade, quem era líder de uma célula ali era o Bispo Diego, que hoje está aqui no território de Itapeva, né? E é um grande líder também, um grande modelo. A gente ama muito a vida do Bispo Diego. E eu me lembro também de quando o pastor Douglas ele se converteu e quem o pastor Douglas se tornou, né? O crescimento, assim, é algo, a maturidade é muito grande. Isso mostra realmente a suficiência de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma festa carnavalesca, né? Uma festa onde as pessoas estão festejando a carne, né? E a gente estamos aqui retirados, né? Com a juventude da igreja. E a gente vê que realmente Cristo é suficiente no rosto de cada um deles, né? Na convivência, no relacionamento, né? Deles aqui, né? Nós não precisamos de nada hoje que existe no mundo para a gente ser feliz, para a gente viver a palavra, né? Sobre as nossas vidas. Aí se vocês não estivessem aqui no retiro e estivessem lá fora, nós iríamos viver da mesma maneira, porque Cristo é o suficiente, né? É lindo que o bispo está falando, porque essa construção dessa amizade em Cristo Jesus, ela nos galgaceou grandes momentos e esse início de conhecimento, onde nós não conhecíamos e morávamos na mesma rua, é interessante. Eu tenho 3 coisas para falar acerca daquilo que o bispo falou. A primeira é que quando eu vi a célula na casa do bispo, eu sou policial militar, assim como ele disse. Eu achava, porque eu era do mundo, eu achava que tinha algum tráfico de droga. Vocês podem rir aí, mas é interessante, porque o movimento era grande na casa, e isso é o avivamento. E quando eu vi o avivamento na casa do bispo, eu achava diferente, porque no mundo não se tem esse avivamento. E o interessante é ele falar a respeito da suficiência do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque naquela época eu era uma pessoa extremamente triste e era uma pessoa que não tinha amigos. E eu costumo muito testemunhar isso nas minhas células, para os meus discípulos, porque essa alegria em Cristo que nós estamos vivendo, porque nós estamos aqui no Acampa Jump 2026, nós estamos vivendo esse momento de alegria verdadeira em Cristo Jesus, porque tudo aqui é saudável. A gente contempla a obra do Senhor, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. A gente contempla a nossa amizade e a gente vive momentos incríveis que não podem ser vividos no mundo aí fora. Numa época onde tudo está contra aquilo que é de Deus. Eu não vou falar desta festa da carne que tem aí fora, porque essa festa todo mundo sabe que não é bom, mas lá as pessoas acham que vive uma alegria. Mas nós vivemos uma alegria verdadeira em Cristo Jesus aqui, com verdadeiros amigos, com verdadeiras pessoas, onde a gente não tem malícia, onde a gente não precisa se preocupar, onde a gente tem um relacionamento irrestrito. E principalmente a gente vive a alegria do Senhor, porque o centro aqui não são as pessoas. O centro aqui é o Senhor Jesus. É Ele que dá alegria para o nosso coração, de podermos estarmos juntos aqui, como irmãos, como amigos.
E eu posso falar com grande propriedade nesse momento hoje, que a alegria do Senhor é a nossa força, e aqui a gente tem amigos mais chegados que a nossa própria família. Porque onde estão os nossos? Onde está você e a sua família? Nós estamos aqui reunidos, mas nós, hoje, a nossa missão é para que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, eles comunguem desta mesma alegria que nós estamos vivendo. É verdade. Eu estava até lembrando do culto de ontem, de domingo, e você vê que o que nós estamos falando aqui são coisas testemunhais, né? Nós estamos testemunhando o que realmente Cristo fez na nossa vida. Eu estava falando sobre ontem ministrando no culto, e eu estava falando sobre profundidade, sobre intimidade com Deus. E eu estava até mencionando, né, aos irmãos o seguinte, que profundidade sem relacionamento, ela não tem muito significado, né? Então, quando a gente tem profundidade, essa intimidade gera uma transformação na nossa vida. Aí reflete quem a gente é, né? É lógico que nós estamos aqui nesse mundo, não queremos ser reconhecidos, né? Porque nós somos reconhecidos como, nós estamos aqui, mas não somos daqui, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, porque nós vivemos uma vida diferente, né? Baseada na palavra. E eu vejo que o que eu estou vendo aqui hoje já tem alegrado meu coração, esses 3 dias que nós estamos aqui, olhando os jovens e vendo eles sadios, como você falou, sem precisar de nada ilícito, sem precisar de nada que substitua, né, Cristo na vida deles, né? Então eu acredito que a suficiência de Cristo para nós é uma realidade hoje, né? E qual que é o intuito disso daqui? É da gente poder verbalizar isso para fora, verbalizar no meio da nossa parentela, no meio do bairro onde a gente mora, nas ruas, nas casas dos nossos amigos, né, para que eles estejam aqui conosco amanhã também. É verdade. Bispo, eu sei que o senhor está vivendo um grande avivamento, principalmente em relação à igreja, sobre a construção da sua igreja de Bragança, do território próprio, né? Porque são coisas que a gente deve falar, e o senhor tem bastante jovens lá também, né? E a igreja do futuro, ao contrário do que as pessoas pregam, né? É que os jovens estão perdidos, né? E esse é um pensamento totalmente equivocado, na verdade é um pensamento errôneo, porque nós estamos vivendo o maior avivamento de toda a terra. O que as pessoas precisam é de pessoas como eu e como você, que falem do amor dele, que vivam verdadeiramente o amor de Cristo, como a nossa amizade, coisas simples. Porque Deus está na simplicidade. Deus está naquilo que é suave, leve, tranquilo. Assim como o bispo falou, nós não precisamos de bebida, nós não precisamos de drogas, nós não precisamos de falsos amigos, nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos de um celular mais caro, nós não precisamos do melhor carro, nós precisamos da suficiência única do Senhor Jesus. E isso é o que traz a verdadeira alegria para os nossos corações. E a gente quer muito, assim como o bispo falou, que todo mundo saiba o quanto é feliz a gente viver esses momentos, o quanto é bacana a gente poder vivenciar tudo isso. Nós temos momentos ímpares durante toda a nossa vida, mas eu posso falar hoje, a gente vive uma plenitude de felicidade, porque a felicidade, ela não é só o momento, a felicidade, ela está inserida na paz, que ela excede todo entendimento. O que seria essa paz? Seria viver tranquilo ainda que você tenha problema, porque a gente não pode, o mundo prega que você vai ser feliz quando você não tiver problema. Isso é uma mentira. Nós vamos ter problemas, mas ainda assim nós vamos ser felizes. Vocês são felizes no Senhor, como nós somos felizes no Senhor. Não é ausência de problema,
mas é viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E como que os jovens de hoje vão saber dessa verdade? Né? Tem um texto bíblico que ele diz, como que ouvirão se não há quem pregue? Quem pregue. Então nós precisamos, sabe, arregaçar as mangas mesmo. E a gente precisa levar, né, essa mensagem para as pessoas, né, para que elas ouçam, né? Porque parece até quando a gente fala assim que nós estamos falando de um Cristo nosso, não. O Cristo ele é revelado a todos aqueles que creem nele. Verdade, e a fé ela vem por meio do ouvir, né? Então a gente não podemos calar a nossa boca, a nossa voz. Nós temos que falar daquilo que Jesus fez na nossa vida e daquilo que Ele está fazendo. Você falou de uma coisa bem interessante, porque assim, quando a gente começa a mexer com famílias, mexer com juventude, né? Quando a gente começa de alguma maneira, né, se apropriar de territórios, porque eu vejo que essa é a missão da igreja, é entrar nos lugares obscuros, nos lugares negros. Habitar onde há luz é muito fácil, né? Então, na verdade, a gente precisa estar pisando os nossos pés nesses lugares onde as pessoas não conhecem Jesus, onde as pessoas não saibam quem é Jesus. Porque às vezes as pessoas, quando você fala do amor de Deus para alguém, às vezes para um jovem, às vezes o jovem ele fala assim, poxa, nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu falei, então você vai ouvir agora, né? Porque Amém. A gente não pode deixar de ir perder a oportunidade. Eu tenho um testemunho até para falar de um jovem que está frequentando com a gente a igreja, ele tem 13 anos e ele se autodenominou ateu. Um jovem que na verdade nem conhece da vida, mas que tem uma vivência, porque foi criado sem o pai, foi criado aí sem uma figura paterna que trouxesse para ele segurança. Então hoje ele baseia a sua vida, sustenta a sua vida na força que ele adquiriu com ele mesmo. Na força do próprio braço. Na força do próprio braço, ele quer ser suficiente, entendeu? Então é muito diferente, onde a mãe não consegue dar esse suporte, esse conforto que ele precisa. Então ele vê que na verdade ele é uma escória, ele se sente como ele não fosse importante, né? E ele diz que Deus não existe por causa disso, porque tudo na vida dele dá errado. E a gente precisa ser essa luz, nós precisamos ser essa voz profética na vida dessa juventude. E o que eu fiz com ele? Eu sentei com ele e eu não quero substituir o papel do pai dele, mas eu posso ser sim um pai espiritual para a vida dele, abrindo os olhos dele espiritualmente falando. Esse jovem hoje frequenta o culto, esse jovem hoje está numa célula. Glória a Deus. Esse jovem hoje tem participado dos encontros, tem feito. Glória a Deus. Parte dos encontros de jovens na igreja. Então assim, e a mentalidade dele, ele está mudando. Então assim, a gente não pode, na verdade, calar a nossa voz, e a gente precisa realmente estar se aproximando, né, das pessoas para que que Cristo se revele a elas através da nossa vida, né? E que eles também venham saber que Cristo é o suficiente, é a coisa mais importante hoje que vai levar eles para viver um propósito aí maior. O senhor me fez lembrar de uma última coisa, e eu acho que eu já estou encerrando para a gente passar essa mensagem. Me fez lembrar que uma pergunta que o mundo sempre faz é: para que você veio ao mundo? Qual é a sua missão? Por que você está aqui? Que é a dúvida de muitas pessoas. Posso enumerar alguma coisa, Pastor Douglas? Mas a maioria das pessoas, elas não sabem para que veio, qual é o propósito e por que elas estão aqui. Mas eu posso falar que Deus tem um propósito para cada uma delas, para cada jovem, para cada família. E esse propósito, até a gente encontrar, assim como eu encontrei, Pastor Douglas, e assim como o Bispo Ricardo encontrou, é saber que Deus é suficiente para fazer com que a gente se reencontre, se encontre com Ele e que a gente viva verdadeiramente uma comunhão, uma família fora de casa, uma amizade e um mundo que ainda tem jeito. O mundo ainda tem jeito. Glória a Deus. É uma frase muito que o apóstolo sempre falou.
Ele fala assim, imagine a pessoa morrer sem saber para que nasceu. É o que você está falando. Então que haja um despertar, né, da parte do Senhor na vida da nossa juventude. Eu acredito que é isso. Amém. Né, Pastor Douglas? É isso aí. Deus te abençoe, valeu, Amém. Deus obrigado abençoe. por esse bate-papo. Eu que agradeço pelo bate-papo. E isso, o senhor como mais antigo, como um grande amigo e como chefe de muitos encontros, né? Com a permissão do meu apóstolo Daniel, né? A gente pede para o senhor orar. Vamos Né? orar. Ora para essa juventude, ora por nós. Vamos orar. Nesse tempo de tanta tristeza aí no mundo, dessa falsa felicidade. Mas eu falo para você, jovem, vem para cá. Aceite 2027 viver o melhor ano da sua vida, porque esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, porque você vai se encontrar, vai ter um encontro genuíno com Deus. Glória a Deus. E você vai conquistar novos territórios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente possa se encontrar em umas próximas eventos para estar junto, tá bom? Amém. Vamos fazer uma oração? Amém. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, Nós te porque louvamos, sabemos Senhor. que o Senhor está no controle Só o de Senhor todas é as Deus. coisas. Obrigado, Pai, Muito obrigado, Senhor. por esse momento que o Senhor preparou para estarmos juntos, Por esse momento. clamando não somente pela cidade, mas pela nação, pela nação, juventude da pela nação. juventude da Que o nação Senhor coloque as brasileira. Tuas mãos de poder. Coloca as E tuas que mãos eles de venham poder, conhecer Senhor. um Deus suficiente, que Um nos Deus supre suficiente que nos em supre, tudo Senhor. aquilo que a gente emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas, sentimentalmente, o Senhor é suficiente. Coloca Senhor é as Tuas mãos suficiente. sobre a nossa nação, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Glória a Deus. Ti, Senhor Jesus. Valeu. Glória a Ti, Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor Espírito Santo.